Rosa, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Gilmar Mendes. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 10 horas e 22 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação a fazer em relação à ata, eu considero a mesma aprovada. E chamo para continuação de julgamentos e embargo de declaração na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental 635. Faço uma diminuta resenha da última sessão. Após o complemento do voto do ministro Edson Fachin, o relator originário, e do voto do ministro Alexandre de Moraes, que divergia do ministro relator apenas quanto aos itens 6, 7, subitem 2, 10 e 11, afastando a implementação dessas medidas, o julgamento foi suspenso. Então, agora, já contando pela vez primeira com a participação do nosso novel integrante, Sua Excelência, o ministro André Mendonça, eu concederia a palavra a Vossa Excelência, saudando e conferindo-lhe a oportunidade para que Vossa Excelência possa proferir o seu voto. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, antes de mais nada, saudá-los e registrar minha gratidão e satisfação, não só pela recepção, desde a minha assunção como ministro do Supremo Tribunal Federal, a partir também de uma construção e de um relacionamento de muito respeito e admiração recíprocas ao longo de toda a minha jornada à frente da AGU e do próprio Ministério da Justiça. Então, espero, a partir de hoje, poder, de fato, colaborar com os debates e com a construção de um diálogo aberto, ao mesmo tempo franco e construtivo, na busca de soluções que sejam capazes não só de trazer justiça, mas de trazer a realidade de uma Constituição cujos direitos, as garantias e o ideal que ela traz sejam materialmente presentes, estejam materialmente presentes na realidade brasileira. Saúdo também o eminente Procurador-Geral da República, os nobres advogados que se fazem presentes. E, dito isso, eu, em primeiro lugar, gostaria de me congratular e saudar o ministro Edson Fachin, Sua Excelência, relator dessa DPF, pela densidade e a profundidade do voto que já foi apresentado, que traz e ancora discussões em torno a um tema relevante e sensível, concentrando com as complexidades que permeiam a questão posta em julgamento. Eu não vou ler todo o voto, eu vou registrar as partes que, a meu juízo, consideram mais essenciais à apresentação de forma oral, e depois eu vou disponibilizar o voto na sua íntegra para torná-lo público. De um lado, diante da constatação de um cenário fático apto a ensejar o que se convencionou a classificar como um estado de coisas inconstitucional, busca-se, através da jurisdição constitucional, a concretização de direitos e garantias fundamentais relacionados à segurança pública, tradicionalmente consagrados com direitos fundamentais, como direitos fundamentais de segunda geração, os quais demandam, por parte do Estado, uma prestação positiva para sua plena efetividade. E, na outra ponta, não se pode esquecer que as discussões acerca dos limites dessa atuação judicial, inclusive no âmbito da jurisdição constitucional, são essenciais para a persecução de uma maior concretude a tais direitos e garantias, considerando especialmente os primados da separação dos poderes, da necessidade de uma relação harmoniosa entre eles e do respeito às respectivas capacidades institucionais, além do aspecto do custo envolvido neste processo de concretização.
Como se pode verificar da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, demandas com esse escopo atraem o tema das omissões inconstitucionais, sendo mais recentemente instrumentalizadas no bojo das denominadas ações estruturantes. Analisando os precedentes do Supremo Tribunal Federal relacionados à questão da omissão inconstitucional, nota-se considerável evolução da jurisprudência do tribunal na compreensão dos limites de suas decisões, seja em relação às omissões legislativas, como também de ordem administrativa. A partir disso, eu faço um registro histórico do avanço da jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal, que autorizam, de fato, a adoção de medidas judiciais estruturantes que orientem e trazem parâmetros para não só o legislativo, como, no caso concreto, a própria administração pública. Vê-se, portanto, que a evolução da jurisprudência do tribunal nas últimas 2 décadas passou a reconhecer a sindicabilidade jurisdicional de políticas públicas, realçando a todo momento tratar-se de hipótese excepcional. Especificamente em relação aos limites que devem balizar essa atuação, cumpre mencionar a doutrina da autocontenção, especialmente com os contornos propostos pelo professor Tourné, como bem explicitou o ministro Dias Toffoli em manifestação acadêmica por ele exarada. Eu vou citar alguns trechos dessa citação. Marc Tourné realiza um estudo comparativo das experiências da Nova Zelândia, Inglaterra e Canadá, detalhando as variações na forma fraca de controle de constitucionalidade. Ele trabalha 2 formas, forma forte e a forma fraca. Ele demonstra que o controle fraco é o que mais propicia o diálogo entre os poderes, a partir de uma sistemática de não intervenção e não centralização. Os tribunais se abrem ao jogo institucional, deixando espaços em suas decisões que podem ser preenchidos, por exemplo, por uma atividade legislativa. Ele também aborda, abrindo aspas, a autocontenção judicial como mecanismo indutor da deliberação democrática. No caso do Poder Judiciário, passa a ser ele a provocar o Legislativo para que se ocupe do problema, promovendo as regulações pertinentes. Fecha aspas. De fato, a depender do grau de intervenção, a decisão judicial poderá esvaziar por completo a necessária margem de adaptabilidade que deve dispor o Executivo no processo de concretização do comando exarado. Para fomentar o diálogo institucional, o Judiciário deve deixar espaço aos demais poderes constituídos. Essa reserva de atuação se mostra fundamental para que não se produzam decisões operacionalmente inexequíveis, fazendo com que a inafastável contingência fática reduza o comando judicial a uma mera folha de papel. Em relação ao ponto, importa analisar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 2, onde esta Suprema Corte, sob a relatoria do nosso presidente, ministro Luiz Fux, assim expressou, abre aspas, as políticas públicas são realizadas por meio de processos ou ciclos, de modo que a concretização do plano constitucional não é nem instantânea nem instante, mercê das constantes alterações econômicas, políticas, sociais e culturais. Embora alguns mandamentos fundamentais possam ser perfectibilizados apenas pela via normativa, outros demandam atuação coordenada de múltiplas esferas administrativas, assim como tempo de maturação, planejamento estrutural e orçamentário e, quiçá, uma certa dose de experimentalismo. Ainda naquela oportunidade, se ressaltou que as constrições orçamentárias, políticas, capacitárias e institucionais da administração pública devem ser sopesadas pelo julgador quando da avaliação da eventual omissão ilícita, sob pena de submeter
o legislador ou o administrador a um patamar de perfeccionismo inalcançável e perigosamente apartado do princípio democrático. O que o Poder Judiciário deve aferir é se existe a progressiva e efetiva marcha pela consecução do programa constitucional. Quanto ao ponto, vale ressaltar a análise crítica de parcela da doutrina em relação à vocação das ações estruturais enquanto instrumento adequado para a efetiva transformação da realidade fática, a partir do exame da experiência norte-americana em torno do Instituto. Nesse sentido, a prática do progresso estrutural revela que as sentenças proferidas serviram, em rigor, diz a doutrina, mais como catalisadores de debates políticos sobre certas situações de omissão fático-constitucional do que como mecanismos que, por si só, promoveram diretamente a modificação das instituições. Especificamente em relação à questão da segurança pública, no país de modo geral e de modo bem específico, no caso do Estado do Rio de Janeiro, o alto grau de complexidade da questão discutida, além da necessidade de recursos materiais cada vez mais elevados, ensejam postura ainda mais parcimoniosa do Poder Judiciário ante as dificuldades enfrentadas no âmbito administrativo. Atenta às contingências institucionais necessárias à concretização de políticas públicas eficientes, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, e aqui eu faço referência a dois precedentes, a suspensão de liminar 1456, relatada pelo ministro Luiz Fux, cuja ementa consigna que a tomada de decisões que promovam a melhor alocação possível de recursos, bem como a definição acerca do modo pelo qual serão prestados os serviços públicos, estão na esfera de atribuições da administração pública, respeitados os parâmetros constitucionais e orçamentários, cabendo ao Poder Judiciário atuação, em regra, deferente às escolhas alocativas por ela realizadas. Segundo precedente, cujo relator para o acordo foi o ministro Nunes Marques, na DPF 825. Diz a ementa que, ante os princípios da separação dos poderes, da eficiência administrativa e da razoabilidade, cabe ao Supremo atuar com cautela e com deferência à capacidade institucional do administrador, quanto às soluções encontradas pelos órgãos técnicos, tendo em vista a elaboração e implementação de política pública de alta complexidade e elevada repercussão socioeconômica. Evidencia-se, portanto, digo eu, que o Poder Judiciário, como regra, deve agir com deferência e autocontenção em matéria de políticas públicas, privilegiando, nos casos em que, concretizada a situação de intervenção excepcional, as denominadas decisões flexíveis ou abertas sejam adotadas como forma de superar a ausência de expertise institucional e, assim, privilegiar a criação de um ambiente dialógico entre os poderes. A partir de tais premissas, passando a análise pontual das medidas cautelares acolhidas pelo eminente relator em seu voto, com todas as vênias, não me parecem passíveis de acolhimento aquelas deferidas por Sua Excelência nos itens 2, 4, 6, subitem 2 do item 7, 9 e 11, da parte dispositiva do substancioso voto apresentado, pelas razões que passo a detalhar. Então, nos demais itens, eu estou em consonância com o ministro Edson Fachin, e a partir deste momento eu passo a trazer as fundamentações e embasamentos pelos quais eu divirjo de Sua Excelência nos itens 2, 4, 6, subitem 2 do 7, 9 e 11. Os itens 2 e 4 tratam basicamente da questão da adoção dos princípios básicos sobre a utilização da força e de armas de fogo pelas autoridades policiais.
Em relação às medidas elencadas nesses dois itens, 2 e 4, da parte dispositiva do voto apresentado pelo eminente relator, compreendo, com base em tudo quanto se afirmou anteriormente, que, diante de sua abrangência e ausência de flexibilidade, limitam em demasia o atuar administrativo. Tal percepção é reforçada especialmente quando essas duas medidas elas são cotejadas com as decisões já proferidas anteriormente neste processo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, eu cito a título de exemplo os itens não da presente do julgado ou do voto trazido pelo ministro Fachin no julgado dos presentes embargos de declaração, mas nas decisões, na medida cautelar que foi originariamente deferida, como, por exemplo, a que restringia o uso de helicópteros e estabelecia uma série de outras obrigações às autoridades policiais do Estado do Rio de Janeiro. Como apontado anteriormente, em reforço a tais medidas, sugeriu-se ainda a adoção das seguintes providências específicas pelos órgãos envolvidos, como a suspensão dos protocolos e agora, somando-se as medidas anteriores, as decisões anteriores, com as medidas hoje propostas pelo eminente relator ao plenário do Supremo Tribunal Federal à luz do seu voto, eu entendo que essas medidas, ao se agregar os itens 2 e 4, acabam por tolher em demasia a discricionariedade administrativa da boa atuação policial. Não que nós sejamos contra os protocolos ou com esse protocolo específico. A adoção de protocolos é bem-vinda. A questão é que a adoção desses protocolos, ela vem acompanhada, no final do item 2, de uma relação já estabelecida de excepcionalidade na relação das operações policiais. E no item 4, em especial, à luz das condicionantes do que se refere à interpretação dada aos termos desse protocolo, eu entendo que restringem em demasia a atuação da polícia. Não que, em havendo descumprimento, seja de preceitos constitucionais, seja legais ou seja protocolares que já estão estabelecidos, nós não devamos responsabilizar os agentes policiais que exorbitaram no exercício das suas atribuições. A grande preocupação que eu tenho é que essas medidas, elas não impeçam a atuação indevida dos maus policiais e elas tornem excessivamente limitadoras da atuação do bom policial. Lembrando que o policial, quando ele sai para fazer uma operação, ele está pondo, antes de tudo, a sua vida em risco. E, além da sua vida, conforme as circunstâncias, em se verificando equívocos, ou até mesmo, não só uma atuação dolosa, mas até mesmo uma atuação culposa, indevida, o seu próprio emprego e cargo em risco. Então, o meu entendimento não quanto à questão do protocolo em si, mas ao estabelecimento de limitadores adicionais a partir do próprio protocolo. Nesse sentido, também não se pode esquecer que, por força do decidido em sede de tutela provisória incidental, as aludidas balizas devem nortear a atuação estatal apenas quando caracterizada a situação excepcional que lhe autorize a agir, devendo a necessidade de atuação ser devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente com a comunicação imediata ao Ministério Público. Isso já está em vigor. Impondo-se, nesses casos extraordinários e excepcionais,
e isso também já está em vigor, de cuidados excepcionais devidamente identificados por escrito pela autoridade competente, para não colocar em risco ainda maior a população, a prestação dos serviços públicos sanitários e o desempenho das atividades de ajuda humanitária. Ou seja, os referidos parâmetros, e não só os itens 2 e 4, ora constantes do voto do ministro Edson Fachin, se aplicam apenas a situações excepcionais em que possibilitada a atuação policial, à luz do referendado em plenário virtual na sessão realizada entre os dias 26 de junho e 4 de agosto de 2020. Portanto, em resumo, para além dos parâmetros elencados nos itens 2 e 4, as forças de segurança fluminenses só podem agir em situações excepcionais. 2, devendo agir em tais casos de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos itens da parte dispositiva da medida cautelar que já foi anteriormente deferida. 3, devem ser reforçados pelos itens da parte dispositiva dos presentes embargos. E 4, deve-se ainda elaborar no prazo de 90 dias, visando a redução da letalidade policial, que será homologado e terá sua efetiva implementação monitorada por colegiado especificamente instituído para tal propósito. Diante de tal contexto, curvando-me a decisão já referendada em relação às providências elencadas pelas alíneas A e B supra, entendo que exigir das forças de segurança fluminenses, além de todas as medidas já referidas, o cumprimento hermético das diretrizes apontadas nos itens 2 e 4, negando a possibilidade do gestor público justificar a necessidade de adaptação pontual dos aludidos protocolos de atuação, afronta, a meu juízo, o princípio da separação dos poderes. É importante destacar que, quanto a este ponto, que, como regra geral, tais diretrizes de atuação já estão previstas, por exemplo, em portaria interministerial subscrita pelo Ministro da Justiça e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, portaria esta número 4226 do ano de 2010, situações que trazem níveis de segurança e protocolos pertinentes ao uso de armas de fogo e da força. Portanto, não se diverge do importantíssimo dever de estrita observância, como regra, a tais balizas. Discorda-se apenas do estabelecimento de estándares rígidos de atuação pré-estabelecidos ou estabelecidos a priori, diante de uma multiplicidade de situações fáticas que podem ensejar a necessidade de adaptação dos apontados parâmetros. Ainda quanto a este ponto, nota-se que, enquanto as medidas previstas nos itens 1 e 3 estariam em consonância com os cânones interpretativos que norteiam o processo estruturante, como apontada utilização das decisões flexíveis, ao tentar dar maior clareza à decisão tomada em sede de tutela provisória incidental, os itens 2 e 4, a meu juízo, acabaram por adentrar de forma direta e rígida no âmbito de atuação do Poder Executivo, em detrimento das capacidades institucionais íncitas aos agentes estatais tecnicamente vocacionados a agir. O estabelecimento de parâmetro rígido para a atuação policial, sobretudo quando adotada de caráter excepcional, uma vez que a atuação ordinária já está inviabilizada pela tutela provisória incidental anteriormente deferida, afigura-se, a meu sentir, óbice quase intransponível para o agir administrativo. Ao se limitar demasiadamente a atuação das forças de segurança pública nas comunidades fluminenses,
compromete-se a própria presença do Estado em tais localidades. Não se pode olvidar no ponto que, sem a atuação das forças de segurança pública, os demais serviços ficam prejudicados, havendo relação de verdadeira interdependência entre a prestação de serviços como saúde e educação e a atuação das forças de segurança. E se a atuação do Estado atualmente é deficiente em tais localidades, não é restringindo ou impedindo o agir dessas forças de segurança que se solucionará o problema. Pelo contrário, como já tive a oportunidade de afirmar quando ainda ministro da Justiça e Segurança Pública, onde não há Estado, há crime organizado. Onde as forças de segurança pública não podem atuar à luz dos parâmetros pré-estabelecidos pelo legislador e de acordo com a melhor técnica policial, reconhecida à luz de cada circunstância, nós, na minha visão, damos margem para que o poder seja ocupado por organizações criminosas. É preciso estimular a inserção das forças de segurança pública em tais espaços, conformando a política de segurança pública a partir do estabelecimento de diretrizes que orientem, sem inviabilizar, a elaboração de planos de ação pelo poder constitucionalmente incumbido. Compreendo e concordo com o eminente relator que o cenário apresentado na petição inicial de conhecimento geral reclama o estabelecimento de providências concretas, com vistas à superação do atual contexto fático. Contudo, e com a devida vênia, discordo do estabelecimento de vedações genéricas a priori. Nesse sentido, eu compartilho o pensamento manifestado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes durante os debates verbais ocorridos na sessão realizada no último dia 15 de dezembro, quando Sua Excelência pontuou que não se pode tentar resolver a crise de segurança pública impedindo a segurança pública de atuar. Por tais motivos, não olvidando o papel importante e orientador das diretrizes indicadas, enquanto regra geral, mas reconhecendo a necessidade de que seja garantido ao corpo administrativo a possibilidade de justificar fundamentadamente a necessidade de adequação dos protocolos internacionais a determinado contexto específico, divirjo das medidas apontadas nos itens 2 e 4 da parte dispositiva do voto de Sua Excelência, ministro Edson Fachin. Ministro André, permite? Pois não, ministro Alexandre. Encerrou o item 2 e 4? Só porque eu queria fazer uma observação. Sim. Não, permite, ministro? Essa questão dos itens 2 e 4, as questões me parecem extremamente importantes, porque eu, como todos se recordam, senão eu vou fazer o favor de rapidamente recordar, no meu voto escrito, eu salientei que esses princípios básicos não poderiam, de forma genérica, impor um uso progressivo da força sem que a própria polícia pudesse antes analisar. Ou seja, inicialmente no voto escrito, todos se recordam que eu divergia do eminente ministro Edson Fachin nos itens 2 e 4, exatamente porque entendi inicialmente que o eminente relator propôs, em todos os casos, que haveria a necessidade de exaurimento de todos os demais meios, inclusive de armas não letais, antes de se fazer o uso de armas letais. E salientei, e vejo aqui, pedi a transcrição dos apartes, até salientei, fiz como indagação, que se a interpretação desses princípios básicos levaria a que toda operação a polícia teria que começar do zero até as armas letais. Ou, se previamente na programação policial, e aí afastaria a questão de interferência entre poderes, a própria polícia, com seus relatórios de inteligência,
com a sua prévia investigação, seria a própria polícia a definir. Nessa operação, as armas são essas. Eu cito aqui um trecho dos apartes, dos debates em que indaguei, abre aspas, eu mesmo falando, há necessidade de invadir o morro tal, porque lá há pessoas sequestradas, por exemplo, e a polícia tem informes de que os sequestradores estão armados com fuzil, bazuca, granada. Então, a própria polícia pode decidir que vai entrar com blindados. Ou a polícia precisaria esgotar todas as armas não letais, já sabendo previamente dessa inutilidade. Ou seja, nos debates, me pareceu, ministro André, e por isso que tomei a liberdade de pedir a palavra, que nos debates me pareceu que o ministro relator também dava a interpretação da necessidade da aplicação desses protocolos, mas a polícia, previamente, analisando com seus informes, ela é que tomaria essas decisões. Isso me parece essencial, porque a minha adesão ao voto do eminente ministro relator foi exatamente a partir desses debates. Excelência me concede uma parte, ministro? A parte do parte, lógico, ministro. Apenas, se o ministro André propiciar, porque a Excelência está a fazer, senhor presidente e eminente ministro André Mendonça, a quem cumprimento e reitero a honra de receber Vossa Excelência plenário, apenas para subscrever a explicitação que o eminente ministro Alexandre de Moraes vem de fazer. Aliás, cumprimentar também o texto do voto vista de Sua Excelência com a revisão dos apartes que espelha fielmente o que aqui se deliberou e que, portanto, deliberou no sentido de explicitar o voto que proferi, qual seja a necessidade de exaurimento dos demais meios, inclusive das armas não letais, antes de se fazer o uso das armas letais. Mas é evidente que o agente policial e a força policial há que ter não discricionariedade que se converte em arbítrio com toda a venha, mas há de ter um espaço para perceber diante da evolução da violência e o que pode gradativamente evoluir no uso da força. Ou seja, não é possível que num confronto se espere que primeiro os policiais utilizem os meios não letais para depois utilizar as armas de fogo. Portanto, nós estamos de acordo com esta avaliação e esse planejamento feito pelas autoridades policiais para que isto ocorra, não prima facie, mas em última ratio e à luz desses princípios e à luz dessa avaliação e do planejamento que o ministro Alexandre de Moraes vem de se referir, com o que meu voto e minha posição se colocam de inteiro acordo, ministro André Mendonça. Muito obrigado, ministro Alexandre, e peço desculpas pela intervenção. Não, eu agradeço, ministro Fachin, porque essa questão é realmente a questão importantíssima, a questão da possibilidade da própria polícia fazer essa avaliação prévia de quais as armas são necessárias. Eu cito aqui também o exemplo, não seria só a polícia. No caso de GLO, da garantia da lei e da ordem, onde as Forças Armadas, o Exército especialmente, acaba sendo convocado, também não seria razoável se entender que se decreta a GLO, o Exército é chamado para uma determinada operação e o Exército teria que começar com armas não letais, com teasers, por exemplo, invadir determinado local fortemente armado com fuzis, com bazucas, com granadas, com teaser e durante a operação progressivamente ampliando. Essa progressividade, entendo, deve ser analisada, ou melhor, até nem a progressividade, a análise prévia de quais as armas devem ser utilizadas, isso deve ser feito pelo próprio Poder Executivo, aqui no caso a Segurança Pública, sob pena, obviamente, de responsabilidade. Eu citei também nos nossos debates, não se justifica que numa blitz de lei seca,
para verificar se motoristas estão embriagados, se utilize blindados, fuzis, granadas. Obviamente, aí é uma desproporcionalidade, da mesma forma que não se justifica a invasão de um território tomado e controlado por milicianos fortemente armados, a invasão com teasers e balas de borracha. Haveria a desproporcionalidade da outra forma. O ponto mais importante aqui que me parece, e digo isso exatamente porque aderi, a partir dos debates ao voto do eminente ministro Fachin, a partir dessa concepção de que é a polícia, é a área de segurança pública que vai fazer essa análise, sempre sob pena de responsabilidade. Obrigado, ministro André. Obrigado, ministro Alexandre, ministro Fachin. Se me permitem, então, já à luz desse debate que é construtivo, entendendo também, acho que todos nós aqui temos uma unidade de pensamento que é tentar trazer algo que seja não só consentâneo à Constituição, mas que traga algum parâmetro de melhoria na atuação da própria polícia como um todo, né? Então, se me permite, ministro Fachin, até à luz dos dispositivos que Sua Excelência nos traz no brilhante voto que foi proferido, o item 2 me parece bastante, eu diria, aberto até. Apenas na última, porque fala na determinação para, durante um certo tempo, enquanto não haja um novo protocolo, que se adote adotem os princípios básicos sobre a utilização de arma. Ao final, em especial, se faz a ressalva em relação à excepcionalidade da realização de operações policiais, creio eu, em referência às decisões anteriores. Então, a meu juízo, essa disposição traz uma margem de discricionariedade na aplicação e, como bem pontuou Sua Excelência, não arbitrariedade, mas me deixe qualificar a discricionariedade. A discricionariedade técnica, não é política, não é individual, mas técnica. No entanto, a meu sentir, o dispositivo do item 4, ele já traz uma série de expressões que, a meu juízo, colocam sobre o policial que está incumbido de, numa situação de tensão, que envolve risco de vida ou morte, ter que tomar decisões no curso, principalmente, de uma operação, com elementos que, penso, restringem ou colocam insegurança na atuação das forças de segurança pública. Se me permite, apontando algumas expressões em caráter construtivo. A aplicação da lei, que só se justifica, então, é um elemento limitador. Em casos extremos, é outro elemento limitador. Exaurido todos os demais, quer dizer, e se em determinado momento eu exauri um certo número, mas faltou uma certa especificidade. Item 2, necessário a proteger a vida ou prevenir um dano sério, ok, decorrente de uma ameaça concreta e iminente. São expressões abertas. O que é concreto? Para um é concreto, para o outro não é. O que é iminente? Então, são expressões que, a meu juízo, colocam um nível de insegurança para o bom agir policial. Em havendo, e acho que todos nós estamos concordes, em havendo abusos, arbítrios, atuações indevidas, essas atuações precisam ser objeto de responsabilização devida. O que eu discordo do eminente ministro Fachin, se assim me permite, com a devida vênia, ministro, é estabelecer essas condicionantes de forma mais restritiva, a priori, quando nós deveríamos, penso eu,
à luz do direito já positivado e do próprio, por exemplo, dos próprios princípios e protocolos existentes e, quiçá, do próprio princípio estabelecido no item 2, fazermos, no curso do devido processo, a apuração, mas sem darmos já pré-determinantes e condicionantes na avaliação da presença, da regularidade ou não das providências adotadas. Ministro André, permite? Pois não, ministro. Veja, é exatamente essa também a minha preocupação. Eu relembro aqui trecho do meu voto nesse item, que foi exatamente essa questão do concreto e do abstrato. Eu citei que o exame de atendimento desses parâmetros só é possível mediante análise do caso concreto, pois toda ação de segurança pública sempre é precedida de avaliação de riscos que determinam os níveis e a complexidade da resposta estatal. E ainda coloquei que a generalidade da determinação, se formos considerar prévia e de forma geral, desconsidera as particularidades da própria situação concreta. É por isso essa questão de que quem vai analisar, Vossa Excelência, ministro André, colocou risco iminente, são conceitos abertos. Quem vai analisar, a meu ver, e me parece que isso ficou definido nos debates, ou ficou acertado nos debates entre mim e o relator, o que fez exatamente a nossa convergência, quem vai analisar isso antes de cada situação concreta é a operação policial. Nessa operação, vamos dizer, operação risco total. Quais as armas que precisamos? Como será feita? Quais as armas letais? Quem vai analisar os protocolos, os requisitos previamente, mediante a situação concreta que irá ocorrer, é a autoridade policial, sob pena, obviamente, de responsabilidade. Até porque, Vossa Excelência bem sabe disso também, porque ocupou a cadeira de ministro da Justiça, e isso vale para as polícias militares em todos os estados, eu também, como secretário de Segurança, acompanhei, isso é feito para cada operação. Cada operação há uma análise territorial, uma análise de inteligência, quais as armas, como será feita, ou seja, também concordo com Vossa Excelência, e por isso no meu voto consta, que a definição de regras a priori, isso insere-se no campo único do Executivo. Agora, toda a polícia tem que seguir um protocolo. Isso é uma realidade não só brasileira, é uma realidade mundial. Agora, a polícia é que vai definir. Nesse caso, operação risco total 1, é necessário isso, isso e isso. É sempre previamente no caso concreto. Me parece que isso acaba convergindo os posicionamentos. Porque, obviamente... Ministro Alexandre, Vossa Excelência e ministro André me permite, eu sei que talvez eu esteja obnubilando o debate, mas como relator, gostaria apenas de aproveitar a intervenção do ministro Alexandre, pedindo licença mais uma vez, senhor presidente, aos ministros, e ao eminente ministro André, que profere seu voto, para dizer o seguinte: as expressões são princípios da ONU, da Organização das Nações Unidas. Agora, aliás, subscritos pelo Brasil. Portanto, isso de um lado. E de outro, já ficou mais do que evidenciado, e elogiei e renovo os elogios ao ministro Alexandre Moraes, porque isso está no voto vista de Sua Excelência, com o qual nós nos pusemos de acordo, que é trabalho do policial e dos agentes de Estado. O ministro Alexandre citou o caso da GLO, dos agentes de Estado saber definir a proporcionalidade do emprego da força. E é evidente que não é possível admitir como a primeira opção, a chamada opção default, que seja sempre selecionado a arma mais letal, seja sempre um fuzil, mas é o policial que vai avaliar, ele deve avaliar, e justificar, demonstrando a excepcionalidade e a proporcionalidade, ou seja, seguir o protocolo.
E é disso que se trata e prometo não mais interferir para coletar o voto de todos. Muito obrigado a Vossa Excelência. Presidente, como eu não fazia parte desse compromisso do ministro Fachin, eu vou permitir também perturbar um pouco o voto do ministro André, a quem cumprimento e saúdo na sua estreia no Supremo Tribunal Federal, desejando que Sua Excelência tenha toda a sorte e que contribua para o bom desenvolvimento do direito e do direito constitucional entre nós. De fato, acho que daqui a pouco nós vamos precisar, talvez, até de uma tabela para que isso seja elucidado, para que as posições sejam, de fato, explicitadas. Mas eu tenho a impressão, e o ministro André feriu esse ponto, é que nós estamos travando esse debate, talvez, por conta mesmo de uma omissão no âmbito constitucional. O ministro Fachin, na verdade, e eu já o cumprimentei várias vezes por essa iniciativa, pela audiência pública, por todo o trabalho que realizou, recebeu uma bem fundamentada provocação e, claro, fundada em fatos que nós conhecemos, não precisamos aqui discorrer. Mas, a rigor, há uma omissão. Se nós formos olhar hoje o direito existente nas nações democráticas, nós vamos ver que uma parte significativa do direito administrativo hoje trata desse chamado direito de polícia. E há um detalhamento bastante grande sobre as ações policiais. Na Alemanha, nós sabemos, por exemplo, que há uma discussão sobre a possibilidade ou não do chamado tiro certeiro. E por quê? Porque numa Constituição que veda a pena de morte, como a nossa, nós não podemos espalhar mortes, como acontece nos nossos casos, não é? E isso precisa ser colocado. Por outro lado, e isso ficou muito claro na posição do ministro Alexandre, essa medida, essa métrica, ela é extremamente complicada. E eu vou lembrar de um fato que é bastante comezinho, bastante conhecido para todos aqueles que passamos de alguma feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quando se trata, por exemplo, de fazer eleições, lamentavelmente eu digo isso com grande constrangimento, mas é real. Quando se trata de fazer eleições no Rio de Janeiro, não raras vezes, nas favelas, se usa blindado da Marinha para levar as urnas. Talvez alguém pudesse dizer isso é desproporcional, mas é a forma de garantir que as urnas vão lá estar e, ao mesmo tempo, talvez usando esse tipo de poderio simbólico, talvez, evitar algum tipo de aventura ou devaneio. Então, é preciso que talvez a gente tenha bem consciência de que o tribunal está laborando nessa temática, tendo em vista, talvez, a existência de um claro muito amplo na nossa legislação e que, de fato, talvez o legislador precise atuar nesse contexto. Mas isso só para colocar um pano de fundo, uma moldura na questão. De qualquer sorte, me parece que seria importante depois nos posicionarmos sobre as divergências, tendo em vista já as decisões tomadas e aquelas que estão sendo submetidas à revisão. Desculpe-me mais uma vez, mas certamente, ministro André, a sua contribuição é que está despertando toda essa, estimulando essa polêmica e essa participação. Obrigado, ministro Gilmar, obrigado aos demais ministros, e certamente é a própria discussão do tema, acho que a complexidade, a sensibilidade do tema, há uma preocupação, acho que, repito, de todos nós, a segurança é um direito de todos. Onde não há segurança, por exemplo, eu fico imaginando, nós estamos tratando aqui de comunidades específicas na cidade do Rio de Janeiro.
quantas pessoas podem ir e vir livremente hoje ali. Então, há o direito fundamental a uma segurança pública que respeite esses direitos e garantias fundamentais, não só daqueles possíveis, das pessoas que podem se submeter a eventual limitação legítima por parte do Estado, mas também aqueles que estão sofrendo limitações ilegítimas por parte do crime organizado. E eu incluo crime organizado, milícias, qualquer grupo de ação que atue a par da lei, paralelamente ao Estado, paralelamente às instituições constituídas. O que acho que é desejo e vontade de todos nós é que nós tenhamos uma polícia efetiva, que garanta a todos essa segurança, que garanta, por exemplo, a quem está na Zona Sul, o direito de visitar um amigo numa comunidade, como se faz em qualquer lugar do mundo. Mas hoje, infelizmente, poucos cidadãos da Zona Sul do Rio de Janeiro podem entrar com o mínimo de tranquilidade hoje em uma comunidade da mesma cidade. Então, me permitam até trazer um caso que me envolveu, comezinho, mas que ilustra um pouco essa preocupação. Eu era advogado-geral da União e meu celular na cidade do Rio de Janeiro foi extraviado. O sistema de localização do celular, quando o celular voltou a funcionar, identificou que o celular estava numa determinada região do Rio de Janeiro. Como ali estavam informações de Estado, sigilosas e sensíveis, eu comuniquei o fato à Polícia Federal. Quando a Polícia Federal identificou onde estava o celular, isso eu soube depois do relato do próprio delegado que comandou a operação, eles verificaram que o celular estaria numa região onde nem a Polícia Federal era capaz de entrar sozinha. Então, os agentes da polícia buscaram o apoio da Polícia Militar, que teve que prestar o suporte para que fossem até o local, sem que eles corressem o risco de serem alvejados. Então, eles automaticamente tiveram que portar armamento de maior calibre, mais pesado, para a própria proteção e resguardo deles. O que eu quero dizer é que, como nós estamos tratando de comunidades específicas, que não de forma excepcional são dominadas pelo crime organizado, a própria presença policial, por vezes, exige, a priori, o uso de algum equipamento mais pesado, para a segurança não só dos policiais, mas de todos que ali estão, dos que vivem ali também. E sempre lembrando, o uso de um armamento por parte da polícia, ele deve sempre ter como princípio a não utilização. Mas a presença, como bem salientou o ministro Gilmar, de um tanque, é para demonstrar a todos que há respaldo da segurança pública para que o bem comum ou os direitos de todos daquela comunidade sejam respeitados. Daí a minha sensibilidade e preocupação. Repito, não é quanto ao protocolo em si, é quanto a estabelecimentos a priori de expressões, ainda que constem, se me permite, ministro Fachin, se já constam do protocolo, eu penso ser mais simples, porque o peso da aplicação do direito, a partir de uma decisão já emanada pelo Supremo Tribunal Federal, a todos os agentes envolvidos, não só na área de segurança, mas de todo o sistema de justiça, já traz, a meu modesto sentir, uma insegurança para o bem atuar das forças de segurança. Essa é a minha modesta preocupação e daí a minha divergência, eu diria, talvez não quanto ao conteúdo, mas quanto à forma de nós dispormos
essa preocupação num dispositivo de decisão do Supremo. Mas quero só reiterar, sendo breve já nos demais pontos, que, à luz dos debates que vão se suceder, logicamente, eu me mantenho aberto ao diálogo para, como disse, buscarmos uma construção que, ao final, atenda ao interesse da sociedade brasileira, em especial do Rio de Janeiro. Quanto ao item 6, que trata da proposta de dispositivo ou do voto dispositivo do ministro Fachin, trata da questão da suspensão do sigilo dos protocolos de atuação policial. Quanto a esse aspecto, como é do conhecimento público, a publicidade da atuação estatal está umbilicalmente ligada à própria essência do Estado democrático de direito. Não há como participar e fiscalizar do que não se conhece. E, por óbvio, não se pode conhecer o que está oculto, o que não se revela. Portanto, tanto mais transparente for a atuação do Estado, maior poderá ser o escrutínio popular em relação aos atos praticados pela administração pública. Não por outro motivo, a publicidade figura entre os princípios que estão previstos no artigo 37 e também o direito de acesso à informação está previsto no artigo 5º, inciso 33 da nossa Constituição. Há, portanto, situações em que o Constituinte determinou a priori, logicamente, a publicidade, mas o próprio inciso 33 do artigo 5º estabelece como ressalva aquilo que é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Há, portanto, situações em que o sigilo deverá prevalecer, e penso, a meu sentir, que esse é o caso. Quanto ao ponto, vale rememorar que, se a publicidade é a verdadeira condição sine qua non para o Estado democrático de direito, a busca pela segurança dos cidadãos figura entre as maiores forças motrizes da própria organização do ser humano em sociedade e, portanto, para o próprio surgimento do Estado democrático. É com base nessa premissa, ancorada na regra geral da publicidade, mas atenta à necessidade excepcional de resguardo estratégico de determinadas informações em prol da segurança da população, que diverge em relação à determinação de suspensão do sigilo dos protocolos. É certo que nem todo protocolo de atuação policial deve ser sigiloso o tempo todo, já existindo, inclusive, manuais de amplo conhecimento ou cuja publicidade não comprometa a concretização de sua missão institucional. Não obstante, é igualmente indene de dúvidas que a transparência total de todos os protocolos poderá pôr em xeque não apenas a eficácia da polícia, mas a própria segurança dos agentes de segurança e dos cidadãos, na medida em que, sabedores das instruções que deverão ser seguidas pelas forças policiais, poderá o crime organizado antecipar meios para neutralizar a respectiva forma de atuação, forçando os agentes de segurança a agir de outra maneira, com todos os riscos para todos os envolvidos que a atuação improvisada pelas contingências acarreta. Pequeno exemplo, me permitam trazer da experiência como ministro da Justiça. Nós aprovamos e publicamos a notícia da aprovação de um protocolo para a investigação de crimes contra a mulher. Eu fui procurado, então, pela bancada feminina no Congresso Nacional, pedindo que dessemos publicidade a esse protocolo de investigação. E não só explicamos, como a partir de uma construção de diálogo, foi consenso que não se deveria dar publicidade a esse protocolo. Por quê? Dar publicidade significaria dar oportunidade para que o agente criminoso, no caso de uma violência contra a mulher, soubesse de antemão quais seriam as linhas de investigação da perícia e os procedimentos para a descoberta da autoria do crime. Então,
daí a minha preocupação. Logicamente que a fiscalização, o conhecimento pelo Ministério Público e pelo próprio Judiciário, em sendo o caso, ele deve haver por parte em relação a esses protocolos. Mas a publicidade ampla e restrita, a meu sentir, ela traz prejuízos à segurança do próprio cidadão. Quanto ao item 7 e subitem 2, o item 7, ele trata das definições e balizas para o caso de buscas em domicílios. O item 2, especificamente, diz que a diligência, quando feita sem mandado judicial, deve estar lastreada em causas prévias e robustas, que indiquem a existência de flagrante, não se admitindo que as informações obtidas por meio de denúncias anônimas sejam utilizadas como justificativa exclusiva para deflagração de ingresso forçado no domicílio. Me detendo especificamente ao subitem 2, mas fazendo referência ao subitem 3, que está a ele relacionado e que trata da justificativa posterior, eu faço referência no meu voto ao tema, ao julgado do Supremo Tribunal Federal, no tema 280 da repercussão geral. Diz a tese estabelecida pelo Supremo: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, que é o caso em discussão, só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões. Então, a tese do tema 280 fala em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori. A propositura dispositiva fala em prévias e robustas causas que indiquem a existência do crime. Quando eu estou numa fase de investigação ou de ação policial, penso eu que eu estou mais diante da necessidade de indícios razoáveis do que de evidências robustas, quiçá durante todo um processo contraditório penal, nós consigamos chegar a uma evidência robusta. Então, a meu sentir, demandar evidências robustas, sendo que, penso eu, o tema e a tese na repercussão geral 280 já fala em fundadas razões, ou razões capazes de ser fundamentadas, ou razoáveis, ou proporcionais. É uma expressão, a meu sentir, que viabiliza ao mesmo tempo a atuação policial e, de outra parte, o controle efetivo dessa atuação. Assim, em relação à diretriz proposta no subitem 2, penso eu que se impossibilita a priori e sem margem para apresentação de justificativas pelos agentes de segurança de diligências realizadas com base em suspeita de ocorrência de flagrante delito ou ancorada em razões razoáveis ou fundadas razões. Razão pela qual não verifico guarida com a devida vênia a limitação proposta, seja o próprio texto da Constituição, em especial quando fala das condicionantes para a atuação policial ou ingresso na residência, sem mandado judicial para fins de averiguação de crime em flagrante delito, situação de crime em flagrante delito, não verificando, assim, guarida a limitação proposta. Quanto ao ponto, recorre-se uma vez mais à tese fixada no tema 280 da repercussão geral, com a devida vênia, naquele julgado melhor se delineiam
os parâmetros que devem nortear a realização da diligência policial que abstratamente se analisa. Tal como ali estabelecido, deve o agente agir sempre amparado em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori e que indiquem que dentro da casa ocorre, de fato, uma situação de flagrante delito. A partir da aludida tese, esta Corte Constitucional fixou parâmetros flexíveis que dão margem à atuação estatal, imputando-lhe concomitantemente o ônus argumentativo justificador. Não se avançou para excluir a priori, em abstrato, independentemente do contexto fático experimentado, o valor de determinada informação, tão somente pela forma como tenha sido obtida. Em reforço, diante da ausência de previsão normativa expressa de tal limitação geral, em observância ao artigo 2º da Constituição, à luz das funções tipicamente distribuídas entre os poderes, esse avanço, penso eu, é missão a ser empreendida eventualmente pelo Poder Legislativo. Por tais razões, novamente peço vênia ao eminente relator para, neste ponto, divergir do voto de Sua Excelência. Quanto ao item 9, que trata da questão do GPS, a instalação de equipamentos de GPS, de gravação e sistemas de gravação de áudio e vídeo. A partir do dispositivo do voto do ministro Edson Fachin, as autoridades fluminenses teriam aí um prazo de 180 dias para promoverem a instalação desses equipamentos. No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, bem pontua o ministro relator que já há, inclusive, norma local impondo ao Poder Executivo o dever de equipar as viaturas utilizadas na segurança pública com esses sistemas. Trata-se de lei estadual de número 5588 de 2009, recentemente alterada pela lei 9298 de 2021. Que, além de ampliar o escopo da norma original, estendendo a obrigatoriedade de instalação de câmeras de vídeo também a outros veículos utilizados pelas forças de segurança fluminenses, previu a elaboração pelo Poder Executivo de um cronograma visando a implementação da medida até 31 de dezembro de 2021. Tal situação evidencia, em relação àquele Estado da Federação, a ausência de maiores controvérsias quanto à pertinência da medida. Note-se, contudo, que diante da atuação dos demais poderes, tipicamente capacitados à deliberação e execução de políticas públicas, não se afigura legítima a excepcional intervenção, a meu juízo, por parte do Poder Judiciário. Sendo a medida objeto de apreciação pelo foro constitucionalmente adequado, através da interação entre os poderes legislativo e executivo, íncita ao processo legislativo, penso não haver margem para que o Poder Judiciário atue ante a ausência de omissão estatal. Em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, já trazido na análise de medidas anteriores, eu volto a me referir à ADO número 2, relatada pelo ministro Fux, as constrições orçamentárias, políticas e institucionais da administração pública devem ser sopesadas pelo julgador quando da avaliação de eventual omissão ilícita, sob pena de submeter o legislador e o administrador a um patamar de perfeccionismo inalcançável e perigosamente apartado do princípio democrático. O que o Poder Judiciário deve aferir é se existe a progressiva e efetiva marcha pela consecução do programa constitucional. Fecha aspas. Aplicando as referidas balizas ao caso concreto, com a devida vênia ao posicionamento em contrário, compreendo não estar evidenciada a possibilidade de atuação judicial, impondo-se, no caso, a autocontenção em respeito ao princípio da separação dos poderes. Ante o exposto, renovo as vênias ao eminente relator para divergir
quanto a este item, a este ponto do debate. Quanto ao item 11, que trata da determinação da investigação de descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, neste caso, ao Ministério Público Federal. Quanto ao item em referência, nada obstante as razões apresentadas pelo eminente relator em seu voto, que gravitam em torno da existência de um potencial interesse da União na demanda em função da natureza federal do Supremo Tribunal, órgão prolator da decisão eventualmente descumprida, compreendo que as especificidades do comando judicial em tese descumprido atraem a atuação, pelo menos num primeiro momento, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Isto porque a aludida decisão tem como destinatários diretos os agentes policiais fluminenses, cujo controle externo recai exatamente sobre o Ministério Público do Estado. Vê-se que a decisão determina aos agentes de segurança que não realizem operações policiais em comunidades do Rio durante a epidemia do Covid-19, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, impondo-lhes, nos casos excepcionais em que ocorrerem, o dever de justificação por escrito, além de promover a comunicação imediata ao Ministério Público do Estado. Além disso, nos casos extraordinários de realização dessas operações durante a pandemia, diz o julgado, foram determinados cuidados excepcionais devidamente identificados por escrito por parte pela autoridade competente para não colocar em risco ainda maior a população. Portanto, considerando o destinatário do comando judicial potencialmente vilipendiado, bem assim a atribuição constitucionalmente imputada ao MP do Estado em relação àquele mesmo objeto, concluo pela competência originária do parquê estadual em relação à demanda. Bem observados os contornos da situação sob análise, entendo que este procedimento, que está previsto no parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição, conta com legitimado órgão competente e requisitos próprios. Assim, ao imputar diretamente ao Ministério Público Federal as investigações em questão, penso que se ensejaria uma prematura federalização da demanda. Por tais razões, também com a devida vênia, eu divirjo de Sua Excelência o eminente ministro relator Edson Fachin. Eu vou sintetizar... Ministro André, nesse momento, tendo em vista o compromisso que eu tenho no Congresso Nacional, eu passo a presidência à Sua Excelência, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, para conduzir os debates até o horário regimental no intervalo. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Obrigado, presidente. Pode... Ministra Rosa, o microfone de Vossa Excelência. Posso seguir? Posso. Pelo exposto, então, acompanho em parte o eminente ministro relator para deferir as medidas cautelares elencadas nos itens 1, 3, 5, 7 subitens 1, 3 e 4, ainda deferir os itens 8 e 10 da parte do voto dispositivo de Sua Excelência, divergindo, portanto, em relação aos itens 2, 4, 6, subitem 2 do item 7, 9 e 11. Me permitam apenas uma sugestão em relação ao item 3, não no voto em si, não para que conste como dispositivo, mas diante da necessidade que eu acompanhei de instalação de um observatório que, salvo o melhor juízo, seria instalado no CNJ. Especificamente em relação a este item, compreendo pertinente seja determinado, tanto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e aos órgãos de segurança pública
fluminenses a elaboração e a apresentação, em até 30 dias, de relatório acerca dos impactos das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal no bojo da presente ADPF, com vistas a subsidiar os trabalhos a serem desenvolvidos no âmbito daquele observatório. É como eu voto. Obrigada, ministro André. Agora sim consegui que o meu sistema voltasse à normalidade. Aproveito para cumprimentar Vossa Excelência nessa estreia no plenário do Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que também cumprimento com muita alegria todos os queridos colegas nessa reabertura do ano judiciário e também o senhor vice-procurador-geral da República, Dr. Humberto Jacques, os senhores advogados que estão presentes na nossa sala virtual, os senhores servidores, todos os que nos assistem, e ainda uma saudação também muito especial, como sempre, ao eminente ministro relator, o ministro Edson Fachin. Concedo a palavra para o voto ao ministro Nunes Marques. Senhora Presidente, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, senhora Secretária da Sessão, meu boa tarde a todos. Eu havia indagado ao ministro Fux, talvez o tempo que remanesça o intervalo, até o intervalo, não seja suficiente, mas eu indago a Vossa Excelência se eu devo prosseguir até às 16 horas ou se eu continuo após as 16 horas com voto. Ministro Nunes Marques, eu não tenho ideia da exata duração do voto de Vossa Excelência, pela sua extensão. Veja bem, nós temos 30 minutos, são 15h33, basicamente. Se houver possibilidade de segmentação por ainda faltar muito, fica a critério de Vossa Excelência. Está com a palavra. Obrigado, presidente. Eu farei juntada do voto completo, passo diretamente à parte do voto, não vou me abster de ler o relatório. Senhora Presidente, eu ouvi atentamente os profundos votos do relator, ministro Edson Fachin, bem como do ministro Alexandre de Moraes, os quais saúdo pelas judiciosas fundamentações. Como não poderia deixar de ser, congratulo ainda o ministro André Mendonça pelo brilhantismo de seu voto. A riqueza dos debates bem ilustra o quanto o tema é complexo. Quero pedir licença a Vossa Excelência apenas para, aproveitando o momento da minha fala, parabenizar o ministro André Mendonça pela ascensão a essa Suprema Corte, desejar que Sua Excelência seja muito feliz no exercício da jurisdição constitucional e registrar também a minha absoluta convicção da inestimável contribuição que Sua Excelência dará com a formação da jurisprudência dessa Suprema Corte. Seja muito bem-vindo. Passo, senhora Presidente, a tratar de forma apenas perfunctória e registrar sobre a admissibilidade, em que pese isso já ter sido votado, estarmos aqui apenas em embargos de declaração de uma liminar, Pondero inicialmente que, não tendo participado do julgamento ora embargado, devo, com as mais respeitosas vênias ao quanto deliberado por esta Corte anteriormente, por ocasião da apreciação da medida liminar, registrar meu posicionamento acerca da admissibilidade da ação. Com efeito, sendo a admissibilidade uma das condições específicas desta espécie de ação, é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível até mesmo de ofício pelo magistrado a qualquer momento, conforme o artigo 485, parágrafo 3º do CPC. Tenho que a matéria de fundo é de extrema relevância, não apenas para o Estado do Rio de Janeiro, como eventualmente para todo o país, de modo que sua relevância e potencial alcance me conduzem a refletir se esta Corte deveria abordar o tema da segurança pública em sede de ADPF.
Com efeito, a imposição de diversas medidas requeridas em tamanho e grau de profundidade requer um amplo e elevadíssimo mapeamento de informações técnicas precisas e necessárias para, assim, traçar as medidas a serem adotadas pela administração pública. Tais características apontam que tais debates seriam melhor tratados pelo Poder Executivo, poder principalmente desenhado pela Constituição para execução de políticas públicas, o qual, em nível nacional, congrega o Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como, em nível estadual, as secretarias de Segurança Pública. Sendo assim, apenas quando constatado grave quadro de omissão inconstitucional, a esta Suprema Corte compete atuar na implementação de determinada política pública, desde que com amplo debate e devido processo legal em sentido lato. Daí porque, embora reconheça e enalteça a evolução jurisprudencial desta Suprema Corte, que partiu da teoria não concretista, conforme o memorável voto do ministro Moreira Alves, no julgamento do mandado de injunção, número 107, caso em que ressaltou o dever de fidelidade constitucional do Parlamento, até o julgamento de recentes mandados de injunção número 670 e 708, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e 712, de relatoria do ministro Eros Grau, os quais inauguraram posição sensivelmente concretista, como bem apontado pelo ministro André Mendonça, tem que os diversos temas aqui tratados encerram a necessidade de debate extremamente multilateral, profundo e complexo, próprios, portanto, do Executivo e, quiçá, do Legislativo. Nessa mesma linha, aliás, a DPF foi concebida como instrumento processual cujo cabimento está intrinsecamente ligado à indicação de claro descumprimento de preceito fundamental, além de preencher, por outro ângulo, o requisito da subsidiariedade, conforme artigo 3º, inciso 2 da Lei 9.882 de 99. No caso dos autos, foram questionados aspectos amplos da política pública de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Assim conquanto a douta maioria já tenha se formado para adentrar no mérito desta DPF, com as mais respeitáveis vênias, faço apenas esse sucinto registro da minha posição, portanto, no sentido de que esta arguição não deveria ter sido conhecida e, consequentemente, não seria sequer o caso de apreciação do mérito dos embargos de declaração. Contudo, feitas tais ponderações, como ora se trata de embargos de declaração de decisão liminar, que preliminarmente admitiu a presente ADPF e deferiu em parte certas providências cautelares, a questão de cabimento ou não fica, ao menos por hora, prejudicada, reservando-me a melhor examiná-la se e quando do julgamento de mérito deste caso. Dos embargos de declaração. Como assim exposto, na medida em que a ação já foi admitida pelo tribunal, ao ter sido deferida a medida cautelar, passo ao exame dos embargos de declaração. Nesse sentido, observo que o voto do ministro relator deferiu ex officio algumas medidas que não haviam sido objeto dos embargos de declaração, o que é possível, dado que estamos em juízo de apreciação de medida cautelar, situação na qual o juiz, como dizia Galeno Lacerda, atua com império, assim como o pretor romano quando decretava os interdicta. Do plano de redução de letalidade policial, item 1 da parte dispositiva do voto do relator. O que pedem os embargantes, em primeiro lugar, é que o Estado do Rio de Janeiro seja obrigado a editar um plano de redução de letalidade policial dentro de certo prazo. Tal pedido fora concedido pelo relator. E nestes embargos de declaração alegam que o relator, tendo indeferido originalmente esse pedido em razão da existência já de decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, teria entrado em contradição, pois em outras partes do seu voto deferiu pedidos justamente em razão da existência da referida decisão da Corte Internacional de Direitos Humanos. Noto que o eminente relator, em certos trechos do seu voto, utilizou a decisão da CIDH como argumentação de reforço para fundamentar o seu ponto de vista, inclusive acentuando a necessidade de coerência das decisões internas em relação ao precedente internacional. Contudo, em nenhum instante foi afirmado que estaria o Supremo Tribunal Federal funcionando como agente de execução da Corte Internacional de Direitos Humanos. O relator, expressamente em seu voto, apreciou a questão da eficácia da decisão no âmbito interno. Verdes. O reconhecimento da omissão, a declaração da mora e a atribuição de responsabilidade ao Estado do Rio de Janeiro suscitam dúvidas, ao menos no atual momento processual, sobre a utilidade do provimento cautelar que se limite a expedir novo comando. As consequências e as responsabilidades jurídicas que emergem do descumprimento de uma sentença da Corte Interamericana em nada se distinguem do descumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
A conclusão do eminente relator foi de que a questão do plano de redução da letalidade policial já foi apreciada e decidida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, de modo que seria redundante o Supremo Tribunal Federal reeditar o mesmo comando. Diferentemente, em outros pontos do pedido do autor, o relator considerou necessária a prolação de decisão pelo STF, a despeito da existência do precedente da Corte Internacional, pois o julgado internacional não apreciara esses outros aspectos do problema, ou pelo menos não o fizera em termos claros e amplos. Adicione-se a isso o fato de que o acordo embargado não se apoia nesse único fundamento, decisão da Corte Interamericana, no caso Favela Nova Brasília versus Brasil, mas também em outros de direito interno. Então, a rigor, ainda que se eliminasse aquele fundamento, o pronunciamento se sustentaria por outros, por não haver contradição alguma com o precedente do exterior, em certa passagem do voto condutor do julgado, ser usado como reforço argumentativo de um fundamento e, em outra, ser considerado um motivo suficiente para certa providência requerida. Portanto, não observaria contradição no acórdão recorrido na passagem apontada pelo embargante, mas unicamente a expressão do ponto de vista dos julgados de forma ajustada às situações peculiares do processo. Porém, tendo em vista que o próprio relator deferiu a medida postulada pelos embargantes, cabe-me analisar os pontos alegados. A segurança pública é item de primeira ordem em quase todos os países do mundo. Tal tema, aliás, é um dos pilares da sociedade, guardando extrema relevância para o seu sucesso, assim como são a saúde e a educação. E os limites para a atuação do Judiciário foram muito bem traçados, tanto pelo ministro Alexandre de Moraes, quanto pelo ministro André Mendonça. Nesse ponto, concordo, como já acima mencionei, que a jurisprudência desta Suprema Corte tem evoluído no sentido de suprir determinadas omissões inconstitucionais, contemplando a Constituição como um todo em constante evolução. Isso, porém, não significa que devemos nos olvidar do constante equilíbrio entre os poderes. O conceito de justiciabilidade, já sacramentado em diversos julgados da Suprema Corte norte-americana, ainda hoje é uma preocupação constante. E, ainda que avancemos sobre os temas tratados nessa ação, reputo necessário que o exame acerca da segurança pública seja feito com escrutínio, extrema cautela e prudência. O ministro Alexandre de Moraes, na última sessão do dia 15 de dezembro de 2021, fez importantes considerações a respeito, as quais adoto integralmente. Diz Sua Excelência em tal julgamento o seguinte: concordo que a polícia deve e já deveria fazer um relatório detalhado. Os protocolos policiais exigem e não são cumpridos, para que possa posteriormente haver uma investigação, uma punição pelos excessos. Mas, repito, preocupa-me que queiramos resolver a crise da segurança pública impedindo a segurança pública de atuar. Vamos fortalecer a criminalidade, vamos favorecer as milícias e o narcotráfico que atuam no estado do Rio de Janeiro. Não só lá, mas é porque o caso aqui trata do estado do Rio de Janeiro. Continuo no voto, presidente, dizendo da necessidade, em alguns pontos, de diferenciarmos o que é realmente imposição constitucional, uma interpretação constitucional de um Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, substituir-se ao Poder Executivo, chamar para si a questão da segurança pública do Rio de Janeiro. Se o Supremo Tribunal Federal chamar para si a questão da segurança pública do Rio de Janeiro, a responsabilidade pelo que ocorrer será também do Supremo Tribunal Federal. Página 5 do voto do ministro Alexandre de Moraes. Não por outra razão, aliás, digo eu, é frequentemente que o tema da segurança pública seja utilizado como uma das mais importantes plataformas de governo de praticamente qualquer chefe do Executivo, governador ou mesmo presidente, não só no Brasil, mas também no mundo. Colaciona, aliás, dois exemplos muito claros de como a segurança pública é matéria de política pública primordialmente afeta ao Executivo. Nos Estados Unidos, na Califórnia, estado mais rico daquele país, nos últimos anos, após a mudança do governo estadual no âmbito da política de segurança pública, sobre a classificação do crime de furto de objetos de até $950 para contravenção penal, houve sensível escalada no aumento da criminalidade. Em artigo recente publicado no New York Post, diz o artigo: em 2014, a Califórnia adotou a proposição
a Proposição 47, que tornava roubos de $950 ou menos uma contravenção. Quando as pessoas perceberam que era improvável que fossem presas ou processadas por roubar menos de $1.000, elas, é claro, responderam ao incentivo. Por sua vez, as lojas aconselham os funcionários a não interferirem com os ladrões de lojas para que não se machuquem. Muitos crimes nem chegam a ser denunciados. E então é época de caça para as pessoas pegarem o que quiserem. A cidade de Nova York restabeleceu a ordem na década de 1990 com base no policiamento de janelas quebradas, com um foco em crimes que degradavam a qualidade de vida. São Francisco e locais semelhantes estão envolvidos na negligência de janelas quebradas. As janelas quebradas estão em lojas de luxo atingidas por ladrões encorajados. Em outro artigo da revista Veja, disponibilizado em 14 de dezembro de 2021, ela destaca: na Califórnia, por exemplo, furtos em lojas no valor de $970 não são levados à justiça. Recentemente, o governador do estado, Gavin Newsom, disse que os prefeitos de São Francisco e de outras cidades deveriam ser mais ativos diante dos roubos em massa. Não estão apenas roubando produtos impactando no ganha-pão das pessoas, estão roubando a sensação de confiança e pertencimento, disse o governador ultraprogressista, lembrando que é do ramo comercial, tem uma rede de restaurantes e adegas e sofreu 3 roubos no último ano. Vai adiantar alguma coisa? Alan Ish Ali, a intelectual somaliana que viveu na Holanda e hoje é radicada nos Estados Unidos, onde continua sob ameaça de morte por ter rompido com a religião muçulmana, escreveu que tem presenciado mudanças de hábitos que já viu em países da África e da América Latina. Mulheres deixam de andar sozinhas à noite, objetos só ficam em carros bem escondidos e os muito ricos contratam segurança particular. Digo-lhe, é importante lembrar ainda que o estado da Califórnia representa 14,6% da economia dos Estados Unidos, com 3,35 trilhões de dólares em 2021. Apenas a título ilustrativo, se a Califórnia fosse um país, seria talvez a 5ª maior economia do mundo, conforme a apuração do Departamento de Análise Econômica dos Estados Unidos. Mesmo assim, a despeito de tamanha riqueza, o estado da Califórnia tem sido palco de crescente onda de crimes, os quais têm sido cada vez mais noticiados com frequência e em período recente. De outro lado, no estado da Virgínia, o governador recém-eleito, Glenn Youngkin, reviu a política pública de segurança pública no tocante à política carcerária, conforme notícia veiculada em 17 de janeiro deste ano, diz o periódico. Poucas horas depois que ele foi empossado no sábado, o governador Glenn Youngkin cumpriu uma de suas principais promessas de campanha e demitiu todo o Conselho de Liberdade Condicional da Virgínia. Youngkin assinou uma ordem executiva após sua posse, nomeando 5 novos membros para o Conselho e instruindo o secretário de Segurança e Segurança Interna a realizar uma revisão completa do Conselho com recomendações para mudanças administrativas, legislativas e políticas até 1º de setembro. A revisão deve incluir, mas não se limitar a aumentar a transparência dos votos no Conselho de Liberdade Condicional, registrar os motivos para conceder liberdade condicional e revisar a administração, o pessoal e as operações do Conselho de Liberdade Condicional, escreveu Youngkin na ordem. A ordem executiva também dá ao novo procurador-geral, James Miyares, a autoridade para abrir investigação sobre o conselho anterior, que foi criticado depois que as investigações estaduais descobriram que os membros haviam violado o procedimento e a lei estadual ao não notificar as famílias das vítimas e os promotores locais antes de conceder liberdade condicional para todos, para as pessoas condenadas por assassinato. Casos de alto perfil ganham manchetes e o investigador estadual que liderou as investigações do Conselho em 2020 foi demitido após entrar com o processo de denúncia. Esse ex-funcionário do Estado entrou com uma ação de rescisão injusta alegando difamação por altos funcionários do Estado. Youngkin, Miyares e outros republicanos fizeram do escândalo em torno do Conselho de Liberdade Condicional um dos principais pontos de discussão da campanha, acusando o governo de Northam e os democratas de serem fracos no crime e prometendo substituir o Conselho de Eleitos. Trago esses exemplos para ilustrar a complexidade e profundidade do debate sobre o tema de política pública de segurança pública.
De um lado, o Estado da Califórnia, a despeito de ser o mais rico da federação, tem apresentado frequentes problemas com a criminalidade. De outro lado, uma das plataformas de campanha do atual governador da Virgínia também tocou a questão da segurança pública, sob o ângulo de política carcerária. Em ambos os casos, o tema da segurança pública foi e está sendo tratado pelo Executivo. Faço tais ponderações também para chamar a atenção de que o debate sobre a segurança pública envolve análise de diversas especificidades e questões técnicas. Com tais considerações, aponto que um plano de redução de letalidade policial caracteriza-se, em princípio, como política de segurança pública, a ser concebida e implementada pelos poderes vocacionados para tal, mormente pelo Poder Executivo. Tal política pública de segurança congrega um amplo e complexo conjunto de medidas que correlacionam inúmeras causas e com causas de infrações penais, ações policiais preventivas e repressivas, sistema penitenciário, entre outras políticas públicas. É praticamente impossível calcular a priori todos os efeitos de qualquer mínima intervenção numa política pública tão complexa como a segurança pública. Daí porque a necessidade de que tal assunto permaneça sob o controle da administração pública e dos agentes eleitos para executar tal tarefa e tem a agilidade típica da atividade administrativa para tomar atitudes na rapidez que as súbitas mudanças dos fatos tornam necessárias. Ao enfatizar apenas a questão da letalidade policial, o autor da ação intenta obter uma reforma pontual da política de segurança, sem considerar, ou ainda que considere, faz apenas parcialmente e de acordo com certos pontos de vista, as causas que estão na base desse fenômeno e quais os efeitos da mudança que postula a médio e longo prazo. Aponto que também sou manifestamente contrário a qualquer abuso ou excesso, os quais devem ser apurados e devidamente punidos. Vivemos um momento de proteger o Estado da rule of law, o Estado democrático de direito, em que direitos e garantias individuais devem ser protegidos não só contra o Estado, mas também pelo Estado. Feitas todas essas ponderações, analiso o item 1 da parte dispositiva do voto relator no seguinte sentido. 1. Deferir o pedido de medida cautelar constante do item A da petição inicial, a fim de determinar ao Estado do Rio de Janeiro que elabore e encaminhe ao Supremo Tribunal Federal, no prazo máximo de 90 dias, um plano visando a redução da letalidade policial e ao controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança fluminenses, que contenha medidas objetivas, cronogramas específicos e a previsão dos recursos necessários para sua implementação. Na medida em que a determinação acima contempla a autonomia do governo estadual na elaboração do plano, penso ser possível acompanhar o voto do eminente relator, com as considerações já expostas, bem como as seguintes. A determinação para que o Estado do Rio de Janeiro analise e formule plano de redução de letalidade policial é possível e, aliás, é verdade, poderá abranger um amplo e profundo debate sobre as causas da violência, abrangendo não só seus sintomas e consequências, mas também suas causas, bem como a ação policial pode ser melhorada a ser realizada pelo governo estadual. Além disso, tal plano jamais poderá tolher a polícia de exercer sua própria, regular e rígida atividade. Ainda, na medida em que o plano contemple também a previsão de recursos necessários para as forças policiais, entendo ser possível, inclusive, a análise de melhores equipamentos para as forças policiais, tais como coletes e melhores armamentos. Equipamentos esses que certamente terão por objetivo não só a segurança da sociedade, como também do próprio policial, porquanto o policial é também um cidadão fluminense. Não raro, estou ciente de que os policiais acabam adquirindo insumos relativos a primeiros cuidados, APH, com seus próprios recursos financeiros e os utilizam não somente para si, como também para a população civil que eventualmente seja ferida. Outro bom exemplo disso será a utilização das chamadas câmeras corporais, body cams, item 9 da parte dispositiva do voto do relator, questão para a qual já há previsão legal em nível estadual. Tratarei de tal questão de forma específica ao longo do meu voto, mas penso que, na medida em que diversas polícias ao redor do mundo já as utilizam, o Estado do Rio de Janeiro só terá a ganhar com a sua utilização, em proteção não só à sociedade, como também ao próprio policial. Com essas ressalvas, acompanho o eminente relator quanto ao item 1 da parte dispositiva do seu voto. Indago, senhora presidente, se prossigo ou paro por aqui. Vamos então, eu vou suspender a sessão pelo prazo regimental de 30 minutos e Vossa Excelência prossegue e dá continuidade ao voto após o intervalo. Perfeitamente. Muito obrigado. É suspensa a sessão.